Algumas imagens valem mais do que muitas palavras. Quando eu separei esse texto aqui, eu estava buscando alguma imagem ou algo que pudesse transmitir de uma forma muito mais direta aquilo que muitas vezes nós passamos, não somente como igreja, como liderança, mas às vezes as nossas atividades mesmo, né? Empresariais, o nosso trabalho, nos nossos negócios. E você viu como Jesus estava bravo, né? Irado. E muitas vezes nós olhamos, né? Como um Jesus apenas amoroso, um Jesus gracioso, um Jesus que tem palavras leves, um Jesus que ama a todo seu filho. Nós somos os filhos amados de Deus. Mas eu creio que essa cena ela representa bem o que em alguns momentos nós, como nos dizemos, discípulos do Senhor, não é bem assim. Porque vocês perceberam que ali eram 12, mas deixa eu ler essa palavra, né, com você. O tema da mensagem de hoje é o modelo supremo, o servo do Calvário. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 17, diz assim: enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, João e Tiago, com os seus filhos. Prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. E ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. E disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, eles responderam. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus então os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando nós olhamos aquela cena, são 12 discípulos e 2 deles estão tentando dar um jeitinho, arrumar um lugarzinho mais próximo de Jesus, né? Se colocar talvez numa posição privilegiada. E o que isso desperta com relação aos outros discípulos? Indignação, é isso que a palavra está falando, né? Indignação. Quando Jesus forma, e é um processo de formação ser discípulo de Cristo, ele está formando ali o caráter dele mesmo, de Cristo, em cada um daqueles discípulos. Mas nós percebemos que ao longo da jornada, da caminhada de cada um deles, todos eles, vou mudar a frase, nenhum deles está 100% formado. Nós, como discípulos de Cristo, eu tenho certeza que não tem ninguém perfeito aqui. Se tem, já foi para o céu. Nós não estamos 100% formados em Cristo. Nós estamos num processo de formação. Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 8 diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se,
mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Uma outra frase que Jesus traz ali nessa abordagem com seus discípulos, que a mente, que a forma de agir de alguns deles estava semelhante aos gentios. Por isso que a palavra ela precisa não só ser lida, não só ser conhecida, mas ela precisa fazer a diferença na nossa mente, senão não há mudança, não há transformação. Eles conheciam, eles caminhavam com Jesus, mas a forma de agir, de pensar, ainda era do mundo. Será que nós conseguimos nos inserir naquele grupo? Não dos 12, mas dos 70, dos 100, dos 200, dos 300, mais ou menos essa quantidade de pessoas temos aqui hoje. Entendermos que sim, Jesus quer que nós andemos com Ele, mas não buscando por posição, não buscando por privilégio, não buscando por reconhecimento, mas servindo. Servindo. Quando Jesus fala para os seus discípulos, eles ainda não estão entendendo o que eles estão buscando. Porque ainda a estrutura deles não está preparada para o tamanho, talvez, do desejo que eles estão pedindo, daquele pedido que eles estão entregando para Jesus. Muitas vezes nós buscamos em Deus milagres, bênçãos, até na área financeira, né? Mas ainda muitas vezes não é o tempo. A nossa estrutura muitas vezes ainda não está formada, não está preparada, não está consolidada para aquilo que Deus está preparando no tempo dele. Talvez você está iniciando uma caminhada com Cristo. Calma. É dia após dia. Como é que é o 30 semanas? Um dia? A maioria já fez, ou está fazendo. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. E nós, né, assistindo aquela mensagem, nós percebemos a busca deles por um posto, por uma posição. É errado estar com Jesus? Não. Mas ali todos precisavam estar lado a lado, andando juntos. Quando eles olham para Jesus e pedem esse lugar de honra, eles deixam os outros para trás. O corpo de Cristo precisa andar junto. O corpo de Cristo precisa caminhar lado a lado. Cada um em suas posições, cada um com seus talentos, cada um com as suas habilidades que Deus já concedeu a cada um. Mas nós precisamos olhar que Jesus não se ire com a nossa atitude, não se ire com aquilo que talvez equivocadamente nós pensamos a Ele. Nós iniciamos essa jornada então olhando para trás, olhando para o Calvário, aquilo que nós presenciamos. A Páscoa ela não foi só um ato de poder, mas foi o maior ato de serviço da história. Jesus ele não foi arrastado para a cruz. Jesus ele não foi empurrado, ele caminhou voluntariamente até a cruz. Falando um pouquinho sobre a natureza e o serviço de Cristo, Jesus ele redefine a grandeza. No reino de Deus, a pirâmide é invertida. A escala de valores é outra. As implicações em seguir Jesus, né? Tiago e João, conhecidos como filhos do trovão, explosivos, impulsivos, intolerantes. Isso não tem aqui nessa igreja, né? Eu estou profetizando em nome de Jesus. Mas talvez tenha. E eu vou explicar. Mas junto com Pedro faziam parte do círculo mais íntimo de Jesus. Se você é explosivo, impulsivo, intolerante, ainda há tempo.
para ser tratado, para o processo do caráter de Cristo ser trabalhado em você. Jesus, ele trabalha com todas as fraquezas e as debilidades que nós temos, para nos colocar na posição ao lado dele. É Ele que escolhe, é Ele que faz. Mas nós precisamos ter uma atitude. O que Jesus faz? Ele não anula a nossa personalidade, o nosso temperamento, mas Ele transforma, redireciona e canaliza todos os pontos fracos em força para a expansão do reino de Deus. Tiago, ele transforma num trovão de coragem, compromisso inabalável. João num trovão de amor, mudança de identidade. O Evangelho de João menciona mais de 40 vezes sobre o amor. E ele era o filho do trovão. Mateus 20, 28 diz, mais uma vez, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, ele ensina uma liderança servidora. Fala comigo, liderança servidora. Autoridade não para oprimir, como naquela época era o Império Romano, mas para levantar outros líderes servos. E para isso eu queria compartilhar 3 atitudes ou 3 posições possíveis na obra de Deus: o servo, o voluntário e o empregado. E aí nós precisamos distinguir a motivação do nosso serviço. Qual a motivação do nosso serviço? Você é servo, você é voluntário, você é empregado? Qual a diferença de cada uma dessas posições ou dessas atitudes? Eu vou sair da minha zona de conforto aqui. Pastor Saulo, pastora Cris, fique em pé um pouquinho. Pastor Saulo, vira para cá. Pastor Saulo trabalha numa empresa no Paraguai. Lá você é servo, voluntário ou empregado? Eu sou empregado. Empregado. Por ser empregado, você recebe um troco. Recebe um troco. E na igreja Ceifa, você recebe um troco? Aqui eu dou um troco. Aqui na Ceifa, você é servo ou é empregado? Aqui eu sou servo. Servo. Por que entregar os seus dons e talentos, o seu serviço, onde você não recebe um salário? Porque eu entendo que eu nasci para isso. Eles servem aos 7 anos, Ministério Change? 7 anos. Mas há muito mais tempo estão nessa casa, junto comigo, junto conosco, junto com cada um de nós. Eles têm as suas atividades profissionais durante todo dia, toda semana, como eu e como muitos aqui. Mas vocês acreditam que eles servem aqui e não recebem salário? Esse é o servo. Obrigado. Pastores. Foram consagrados pastores. Presta atenção. Pastor Mauro, pastora Edmara. Eu nem combinei com eles. Eu estou saindo da minha zona de conforto aqui, mas eu estou tirando eles também da zona de conforto. Pastor Mauro é empregado numa empresa também? Sim. Não vai falar que recebe troco também. Recebe um salário mensal? Recebo um salário mensal. Eu recebo ordens. Recebe? Ordens. Ordens. Lá na empresa você determina as regras da empresa? Não, as regras já são determinadas. Já são pré-determinadas. Eu procuro executar. Executar. Se não executar de acordo com o que o patrão determinou, demissão. É simples. A pastora Edmara tem o consultório dela, atende muitas pacientes também. Mas você serve nessa casa também.
E o salário? O salário? Só da empresa. Só da empresa? Puxa vida. Alguém já foi tocado pela vida desses pastores? Alguém já foi tocado pela vida daqueles pastores? Obrigado. Estou saindo da zona de conforto, hein? Clodomar. Clodomar não é pastor, né? Vamos mudando um pouquinho aqui o nível, né? Vem para cá. Clodomar, você é empresário? Sim, Paraguai. no Paraguai. Tem alguns empregados? Alguns. Esses empregados recebem salário mensal. Sim. E como é que funciona? Cada empregado decide o que acontece lá na empresa? Me explica um pouquinho como é que funciona, né? O que cada um faz, assim, como é que funciona lá? Não, eles não decidem, eles recebem ordens. E se cada um decidir como precisa fazer o seu trabalho, E daí não seria uma empresa. vira bagunça, né? Mas eu não sei se você sabe, o Clodomar, ele é uma benção, né? Mas ele lidera o mercado solidário. Quem já serviu no mercado solidário? Levanta a mão. Pouquíssimas, obrigado, que Deus abençoe sua vida. Pouquíssimas pessoas por enquanto. O salário para liderar o mercado solidário? Não tem. Não tem salário. Mas, obrigado, eu estava esquecendo disso. Como ele é um homem que tem muito tempo, né? Ele trabalha o dia inteiro, a semana toda, como todos esses que eu conversei aqui. Serve uma vez por mês no mercado solidário, então ele ganhou de presente liderar 30 semanas no Paraguai. E lá o salário em dólar. Lá o salário em dólar. Tem salário no 30 semanas? Não tem salário, só alegria. Só alegria. Obrigado. Obrigado. É. Deixa eu ir lá para trás agora. Deixa eu pegar o César e a Fernanda aqui atrás. O câmera aí que se vira agora, porque não estava nada programado aqui, mas deixa Deus falar. César, você trabalha numa empresa no Paraguai? Também trabalho no Paraguai. Também. Só dizimista em dólar aqui. Glória a Deus. Nessa empresa você recebe um salário. Recebo o salário. E lá você decide as regras, as normas. Como é que funciona a empresa lá? Qual que é a tua área? Como é que funciona? Eu sou da área comercial, nós seguimos as diretrizes da empresa, né? E se fugir, se essas regras não forem bem seguidas? Aí temos que responder por isso, né? Há uma responsabilidade em realizar aquilo que precisa ser feito. Mas o César, vocês viram que ele está servindo hoje aqui com a Fernanda, aqui na diaconia? Viram? Hoje ele é o líder aqui. Tem salário aqui, César? Não temos salário. Não tem salário, obrigado. Puxa vida. Não tem salário. Cadê o salário? Não tem salário. Servo voluntário, empregado. Como que eu não vou falar com Jesus? Boa, só não vou pedir para sentar do lado dele. Jesus, Carlos. Tudo bem? Tudo bem. Jesus é uma bênção, né? Jesus tem as atividades profissionais dele, junto com a pastora Mara também. É uma bênção, né? Esse casal, essa família, temos sido tocados por ele. Mas ele sempre, ou quase sempre, 99% das vezes ele está aqui, né? Servindo. Lá nos hotéis, nos casamentos, nos eventos, você tem um contrato, né? Sim, sim. E recebe por isso? Recebo. Muito bom.
Mas eu acho que aqui na igreja muito mais, né? Porque está todo domingo aqui. Tem salário aqui? Não tem salário. Não tem salário. Talvez eu poderia falar com muito mais gente aqui, né? Que serve, ou que é empregado, ou que é voluntário. Mas eu só queria que você refletisse sobre algumas posições que nós compartilhamos aqui, né? Poderia até ter falado com a pastora Vanessa também, dado um testemunho aqui, porque nós, na grande maioria, claro que a igreja tem algumas pessoas, né, que servem em tempo integral e que tem a sua remuneração, as suas ofertas, por isso, obviamente. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela sempre trabalhou, serviu, agiu, age e agirá com os servos. A força da igreja não está no empregado. A força da igreja não está no voluntário. A força da igreja está naquele que atende, que olha para Jesus e olha o chamado, olha o que ele fez e que é o mesmo modelo e quer servir. Eduardo Valêncio. Vou deixar você de fora, não. Mas vou perguntar daqui mesmo. O Eduardo recebe a célula Noruega lá há quantos anos? 10 anos. 10 anos. Pensa, você é anfitrião. Agora para os anfitriões. Você recebe toda semana, toda quinta abençoada, a maioria das pessoas, né? Quinta-feira. E recebe as famílias na sua casa. E para receber as famílias você tem que preparar, cuidar, guardar, organizar, limpar. E depois, algumas vezes fica uma baguncinha lá também, né? Muitos, mas tudo bem, essa outra parte. E o Eduardo é empresário também. O Eduardo tem os seus negócios, tem a sua corretora, lá ele tem os seus contratos, né? Caminho um pouquinho mais de perto com ele. Mas ele tem essa atividade de abrir a sua casa. Tem salário lá, Eduardo? Acho que é a Adriana que recebe, não é, Adriana? Também não? Quem é anfitrião aí? Tem salário para abrir a sua casa? Não tem. Mas eu vou fazer uma pergunta. Você serve abrindo a sua casa? Serve. Servo voluntário empregado. O empregado ele serve por salário, por obrigação, por compromisso, por responsabilidade, às vezes até mesmo para não ser punido. Mas muitas vezes, quando esse benefício cessar, parar, quando o contrato for interrompido, o empregado para. A chave do sucesso ministerial é que os líderes sejam servos, porém muitos são somente ou têm somente uma mentalidade de empregado ou de voluntário. Há uma grande diferença entre servir ao Senhor e trabalhar para Ele. Trabalhar para Deus significa que eu escolho o que desejo fazer para o Senhor. Servir a Deus significa que eu obedeço e faço aquilo que Ele me mandou fazer. Voluntários não estão dispostos a sofrer nem a morrer pela causa. Eles querem trabalhar para Deus e eu escolho o que é mais agradável para mim, que é aquilo que eu gosto de fazer. Talvez eu poderia ter abordado as equipes de dança, equipe de mídia. Tem tantos ministérios nessa casa. Servos obedecem às direções independente do seu desejo, de gostar ou não. Jesus, ele não foi voluntário. Jesus, ele foi enviado e ele veio por obediência. Está consumado, ele disse, eu cumpri com aquilo a qual eu fui enviado. Muitas vezes o voluntário, ele retrocede dependendo da circunstância. Cristãos devem ter este caráter de Cristo, líderes devem buscar este caráter de Cristo, mais do que voluntários, precisamos ser servos. Servos
obedientes. Muitos são chamados, mas aproximam-se de Deus para trabalhar com uma mentalidade errada. Discípulo é somente aquele que toma a cruz. E não há como tomar a cruz fazendo somente o que eu quero e o que eu gosto de fazer. Agora eu vou trazer um outro exemplo aqui, e que significa a extensão da igreja nas nossas casas. Acabamos de compartilhar sobre isso, célula. Quantos líderes de célula temos aqui hoje? Muitos. Quando nós recebemos essa missão de liderar uma célula, nós estamos recebendo a missão de Deus, através da nossa liderança, através dos nossos pastores, para apacentar as ovelhas que Ele colocou sobre a nossa responsabilidade. Célula é uma extensão da igreja. A célula que está na sua casa é a igreja que aos domingos se reúne aqui, mas que durante a semana Deus te colocou essa responsabilidade de servi-lo através dessa célula. Algumas se abrem, algumas se fecham, por vários fatores e vários contextos. Será que um líder deseja em algum momento fechar a sua célula? Depende das ovelhas, não. Se talvez esse desejo passou pelo seu coração, você que é ou era líder, desejo de fechar a célula, que isso caia por terra hoje em nome de Jesus. É somente Deus e o Espírito Santo que pode mudar o nosso coração diante, às vezes, de circunstâncias. Porque eu também já passei por isso, eu também já fechei célula. Eu também já entreguei célula, faz tempo. E eu não queria de forma alguma voltar a liderar uma célula. Não, isso, eu olhava para trás, para a história, para o histórico e falava, não Deus, isso não é para mim. Mas quando nós olhamos para Jesus, e aí ele fala com um dos seus discípulos, aquele discípulo chamado Pedro. Sabe Pedro, tranquilão? Tem Pedro aí? Aqui tem Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. O que Jesus fala para ele? Apacenta minhas ovelhas. Pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Que Jesus fala? E aí na terceira vez, Pedro, tu me amas? Sim, Jesus. Tu sabe de todas as coisas. Talvez essa é uma palavra dirigida para aqueles que um dia tiveram alguma célula e essas células se fecharam. Que em nome de Jesus, esse amor, essa paixão, essa compaixão seja renovada no seu coração. Que vidas continuem sendo atraídas. Que o brilho de Jesus esteja no seu olhar, naquilo que você falar, no teu toque, na tua oração. Deus vai enviar ovelhas. Deus vai multiplicar vidas. E Ele conta com você, Ele conta com o teu toque, Ele conta com a tua atitude. Não estamos aqui só para fazer alguma coisa, nós estamos aqui para ganhar uma geração e gerar frutos, amém? Líderes com a mentalidade errada, eles não frutificam, desistem no meio do caminho, muitas vezes murmuram, escolhe o que fazer, quando fazer, com a mentalidade errada. Servos chamados fazem por obediência e não por preferência. Servo faz por obediência e não por preferência. Muitas vezes nós estamos aqui servindo, superando, às vezes, o caos que está lá fora, nas nossas vidas. Talvez você que é líder de célula, você que está na diaconia, na mídia, na dança, no louvor,
Talvez tempestades estão acontecendo lá fora, mas que essas circunstâncias não te afastem de servir ao Senhor. Que elas não te impeçam de servir ao Senhor. Que elas não sejam motivo de te parar, em nome de Jesus. Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2, fala também sobre algumas mentalidades erradas, né? De escolher como servir. Será que dá para colocar lá? Levítico 10, 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e apresentaram fogo não autorizado diante do Senhor, ao contrário do que ele lhes havia ordenado. Então saiu o fogo da presença do Senhor e os consumiu, e eles morreram diante de Deus. Nadab e Abiú, a maioria de vocês conhece a história, não dá tempo para relatar em detalhes aqui, mas são filhos de Arão, são sobrinhos de Moisés, eles são consagrados e são sacerdotes em Israel. Ou seja, sua identidade, aquilo que estava impresso nas suas vidas, eles faziam parte de um grupo que viram a glória de Deus no deserto. Mas deu ruim. Deu ruim? Fala comigo, deu ruim. Fogo estranho, eles ofereceram incenso usado de um fogo que não veio do altar sagrado. Isso se remete a algumas leis que falam lá na Bíblia, lá em Levítico, as leis de Moisés. Em resumo, eles agiram de irreverência. Qual o contrário de irreverência? Reverência. E aqui é um cuidado e um alerta que nós precisamos ter. Muitas vezes nós nos acostumamos àquilo que é sagrado e perdemos a reverência. Reverência é saber que Deus, que tudo é sagrado. Tudo é sagrado, todas as coisas são sagradas. E como que nós temos nos portado, agido e reagido diante de algumas situações, diante de algumas brincadeiras, diante de algumas piadas, diante de alguns líderes. O que nós temos falado sobre alguns líderes, sobre talvez até os nossos pastores. A irreverência, ela tem o poder de nos consumir diante de Deus. Talvez aquilo que fala que Deus fulminou, talvez para os nossos dias de hoje, né? Deus se afastaria, Deus se afasta, né? Ele abomina a irreverência. A santidade de Deus e a necessidade de obediência no culto ensina que privilégio sacerdotal não autoriza irreverência e transgressão. Se você está anotando, né? A santidade de Deus e a necessidade de obediência, ela ensina que o privilégio sacerdotal não autoriza irreverência e transgressão. Nós não temos aqui um código de ética formalizado, pelo menos até agora, né, por enquanto. Mas nós temos um código de ética, escrito há mais de 2000 anos. Se nós agirmos contrário àquilo que Deus já escreveu, nós somos negligentes. Ou nós não lemos esse código de ética de Deus para as nossas vidas. Nós expressamos sempre ao início, essa é a palavra de Deus, e ela nós precisamos nos debruçar a cada dia. Mas também uma mentalidade errada acaba escolhendo quando servir, né? 2 Samuel 6, do 1 ao 7. 2 Samuel 6, do 1 ao 7. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Não é esse. Acho que é outro texto aqui. Fala de Uzá. Acho que eu inverti o texto aqui.
1 Samuel, né? 1 Samuel 6, por favor. Perdão. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos, e o que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos com que devemos mandá-lo de volta ao seu lugar. Eles responderam: se vocês não devolverem a arca de Deus a Israel, não mandem de volta a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então serão curados e saberão porque a mão dele não tem se afastado de vocês. Os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos enviar-lhe? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus. Porque a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens de tumores e... Não é esse texto, não. Eu vou falar a história, depois eu passo o texto para vocês, sobre Uzá. Enquanto Nadab e Abiú, eles pecaram pela irreverência a oferecer fogo estranho, fogo não autorizado, Uzá, ele agiu de irreverência ao tocar naquilo que era sagrado. Havia uma lei, né? Também uma lei de Moisés, onde a arca era carregada através de apoios, de suportes, e ninguém poderia tocar naquela arca. E numa determinada situação, Uzá tocou naquela arca. Parece que aquilo que ele fez foi tão correto, entre aspas, mas estava contrário àquilo que Deus tinha estabelecido. Então, no transporte da Arca da Aliança para Jerusalém, num carro de bois, os animais tropeçam, Uzá estende a mão para segurar a arca, evitando que ele caísse. Deus o fere e ele morre. Qual que foi a violação aqui? A arca deveria ser carregada nos ombros pelos levitas. Segundo Samuel 6,3, né? A arca deveria ser carregada nos ombros pelos levitas e ninguém deveria tocar nela sob pena de morte. Aqui o erro, falta de temor. Ao tocar a arca, Uzá tratou o objeto mais sagrado de Israel como algo comum, que precisava a sua ajuda humana, ignorando a ordem divina. Ambas as histórias ensinam que orientação e direção de Deus para o sagrado não são sugestões, e que a obediência precede os possíveis desejos individuais. Apenas obedeça. Apenas e tão somente obedeça às direções. A mentalidade errada também entende que não depende de Deus, mas da própria força. 1 Samuel 13:7. Vamos ver se agora nós acertamos o texto. O texto anterior era 2 Samuel 6:3, né? Para quem estiver anotando. 6:6. 1 Samuel 13:7. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal. Todos os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Este, porém, não chegou, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então Saul ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Samuel perguntou: o que você fez? Saul responde: quando vi que os soldados estavam se dispersando, que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei. Às vezes a gente pensa, às vezes a gente acha, às vezes a gente busca forma de agir contrário àquilo que Deus tinha estabelecido. Agora os filisteus descerão contra mim em Gilgal e eu não busquei o Senhor, por isso eu me senti, às vezes a gente sente, obrigado a oferecer o holocausto. Samuel disse a Saul: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você.
Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. E 14, agora, porém, o seu reinado não permanecerá. E então o Senhor procurou um homem segundo o coração dele e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Diante de uma batalha, diante de uma guerra, diante daquilo que estava sendo travado ali, Saul, ele achou, ele pensou, e ele esqueceu do que era para ser feito ou o que não era para ser feito. E a consequência, a insistência de fazer com as suas mãos, com a sua força, simplesmente, o reinado, ele perde o seu posto, ele perde a sua posição. E não só a sua posição, toda a sua linhagem é afastada daquela posição de honra no trono de Israel. Quando nós recebemos uma direção de Deus, através dos nossos líderes, através dos nossos pastores, dentro do nosso ministério, onde nós estivermos, cuide, porque fazer do nosso jeito, do jeito que nós estamos pensando, do jeito que nós achamos que precisa ser feito, colocamos em risco aonde Deus nos colocou. Mas não só isso, colocamos em risco tudo aquilo que virá adiante para as nossas gerações. O melhor é obedecer. Fala comigo, o melhor é obedecer. Servo obedece, não inventa. Uma outra mentalidade é que, uma mentalidade errada que não é a de servo, que nunca se dispõe a sacrificar-se. Muitas vezes pensa que não faz mais do que a sua obrigação e não pergunta: qual é a sua vontade, Senhor? O segredo do sucesso e a expansão da obra de Deus são homens servos e não métodos. Nós temos estratégias, nós temos planejamento de como fazer, Deus nos dá muitas ferramentas para como alcançar vidas, mas se o nosso coração não for de servo, de nada adianta, de nada adianta. Líderes são aqueles que realmente frutificam e multiplicam, e a igreja somente pode ser edificada com servos. Todos começam a sua vida no reino, tendo a oportunidade de servirem outras pessoas. Como a maioria das perguntas que eu fiz, a maioria que já fez ou está fazendo 30 semanas, quem já passou nos anos anteriores pelo 30 semanas? Quem está servindo no 30 semanas nesse ano? Boa parte. Parabéns, servo. Você recebeu, você está compartilhando. Se confirma comigo que o 30 semanas é uma bênção? É uma ferramenta? É um potencial nas mãos de Deus para que vidas sejam transformadas? Mas que se não tiver servos, nada acontece? Ainda que seja um programa de autorresponsabilidade, ainda que seja um programa onde nós, quando nós nos submetemos a passar por esse programa e receber a palavra no nosso coração, para nós sermos curados, nós precisamos de pessoas ministrando, precisamos de pessoas intercedendo, precisamos de pessoas preparando aquele espaço, precisamos de pessoas para que sejam os confidentes. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos de servos. Deus precisa de servos. Fala comigo, Deus conta comigo como servo, não como empregado, nem apenas como voluntário, mas como servo. E as diferenças de um empregado e um servo: empregados aceitam o cargo, servos tomam a cruz. Só nos tornamos realmente servos quando tomamos a cruz. Já tomou sua cruz? A cruz é a vontade de Deus para a sua vida. A cruz é a vontade de Deus para a minha vida. Devemos ajudar uns aos outros a carregar os fardos, sim, mas ninguém terá ajuda para carregar a cruz. Nós temos que assumir essa posição, essa responsabilidade. Fardos podem ser removidos, cruz jamais será removida.
Fazer a vontade de Deus, só é discípulo aquele que toma a cruz e faz aquilo que lhe é mandado. Empregados executam tarefas para receberem. Servos não esperam pagamento. Eu creio que daqueles que eu perguntei aqui, né? Fiz uma sabatina rápida aqui, dinâmica. E eu me incluo nisso. Nós não esperamos salário. Nós não esperamos pagamento. Tem aqui um colegiado pastoral, onde a maior parte, quase todos não servem integralmente essa casa. Quase todos eles têm as suas atividades, né, de trabalho, as suas atividades profissionais. Mas nós amamos servir. Nós amamos servir. Além daquilo que Deus tem cuidado lá fora, e nós cremos que Deus está cuidando dos nossos negócios, do nosso emprego, das nossas atividades, de tudo aquilo que está acontecendo lá fora. Ele vai nos proporcionando oportunidades para servir. Servir não pode ser um peso, servir não é um fardo. Servir é fazer aquilo que Jesus deixou a cada um de nós. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Empregados escolhem a quem servir, servos servem, mesmo os indesejáveis. Tem indesejável lá na tua célula? Não responde. Quem sabe quando nós chegamos aqui nessa casa, cada um fale por si, né? Nós éramos indesejáveis. Vou usar isso. Obrigado, Valéria. Nós éramos indesejáveis, agora você é desejável do Pai. Você é um filho amado de Deus, sendo preparado para servir. Sendo preparado para servir. E quando nós falamos em servir, nós não servimos apenas aqui na igreja, ministerialmente. Existem ministérios, e eu vou usar o exemplo do Ministério Change, que nos prepara e nos capacita e nos impulsiona, como todos os outros, a servirmos aonde Deus nos colocou. Se você não faz parte ainda desse ministério, venha. Ele está nos preparando a cada dia mais para servirmos lá fora. Quando nós passamos pelos outros, né, programa 30 semanas e tantos outros ministérios, nós estamos sendo preparados aqui para servir lá fora. Tem negócios, né, que através, vou usar a Media Lab, lá, a equipe de mídia, cresceram nessa casa, são os nossos filhos, né? Cresceram nessa casa, foram aprendendo, foram compartilhando, servindo, e hoje eles estão fazendo com excelência lá fora. E Deus está honrando a cada um deles, com recurso, com provisão, com clientes. Que assim seja também na sua vida, nos seus negócios. Sirva. Não considere isso um fardo, não considere isso um peso. Mesmo que aqueles que você precisa servir são um pouquinho indesejáveis. Empregados geralmente sentem o fardo, servos superam-se na alegria enquanto trabalham. Empregados executam conforme o que se pede, servos fazem tudo aquilo que é necessário. Empregados escolhem a quem se submeter, servos conhecem o líder e executam a sua tarefa. Empregados olham o que os outros estão fazendo. Servos focam nas suas responsabilidades. Empregados se sentem explorados algumas vezes. Servos veem o serviço como privilégio e oportunidade. Empregados por vezes querem ocupar a posição de patrão. Servos observam, obedecem e executam como mordomos. Deus te deu talentos, Deus te deu recursos, Deus te deu uma porção de ferramentas para poder servir, para que você seja o bom mordomo, o servo fiel, nas mãos dele. A bênção da edificação genuína sempre virá sobre os servos.
Você recebe essa palavra? Pode se colocar em pé comigo? Estamos quase encerrando. Eu queria fazer algumas perguntas, não para você responder, mas para você refletir. Você tem servido a Deus como um empregado, esperando algo em troca, ou como um servo por amor? Olhando para a cruz, qual a área da sua vida você ainda não entregou voluntariamente para o serviço do reino? Paulo dizia que a sua vida não era preciosa diante do seu chamado, que tem sido muito precioso para que você não exerça o seu chamado. Qual o talento, tempo, recurso, dom, que Deus já colocou em suas mãos e como você tem multiplicado isso na expansão do reino de Deus? Swindoll diz que servir exige vulnerabilidade. Você está disposto a ser invisível para que Cristo seja glorificado através do seu serviço? Nós cantamos agora há pouco. Que Ele cresça e que eu diminua. Mateus 25, 21 diz assim: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A nossa mentalidade, a nossa forma de pensar precisa ser renovada, precisa ser alcançada, transformada por este código, por este manual. E que a sua mente seja transformada um pouquinho mais nessa noite, em nome de Jesus. Nós falamos aqui no início que nós continuamos num processo de transformação da nossa caminhada. Cristo continua moldando em nós o caráter dele, para que nós sirvamos a Ele. Servimos pessoas para Ele, seja aqui dentro, ou seja aqui fora. O túmulo vazio, na mensagem que nós vimos até a semana passada, ele nos deu esperança, mas o trono ocupado por Deus, ele nos dá uma missão. Saia do jardim da contemplação, entre no campo do serviço. O rei está voltando, e ele procura servos que tenham as mãos calejadas pelo amor. Feche seus olhos. Que bom ter você conosco até aqui. Nós somos a Igreja da Família Ceifa, uma casa centrada na Palavra de Deus e na família. Acredito que essa mensagem tocou o seu coração. Então agora quero te desafiar a dar passos de fé. E o primeiro passo é: arrependa-se, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. E comece uma nova jornada, uma novidade de vida com Ele, seguindo seus princípios. Se você, por algum motivo, esse é o segundo desafio, se afastou dos caminhos do Senhor, volte. Esse é meu convite. Aqui você tem uma casa, uma família, uma igreja de braços abertos para te receber e para você pertencer. E por fim, tão importante decida pelo batismo nas águas. É a sua decisão pública de fé. Isso é muito, muito pessoal. Jesus disse: aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Se você disse sim para algum desses passos, algum desses desafios, fale com um dos nossos pastores, chame-nos no chat ou escaneie o QR Code que está na tela e siga conectado online. Nós temos conteúdos semanais no YouTube, no Instagram e no nosso aplicativo. Igreja da Família Ceifa, uma igreja para você pertencer. Que Deus te abençoe sempre.